Olá, vamos fazer uma revisão do período medieval que surgiu na Alta Idade Média. Então aqui, esse período medieval ele surgiu quando teve a queda do Império Romano, né? Onde o Império Romano enfraqueceu referente a diversas invasões de povos diferentes vindo de diferentes lugares. Entre esses povos, os que mais se destacaram foram os povos germânicos, que os romanos chamavam eles de bárbaros, pelo fato deles serem estrangeiros e também pelo fato deles não falarem a língua latim. E também pelo jeito, pelo modo que esses bárbaros eles lutavam. A luta deles era literalmente bárbara. E dentre esses povos germanos, dentre esses povos germanos formaram novos reinos dentro do território romano. Dentre eles tivemos os vândalos, estrogodos, anglo-saxões, visigodos e também os francos. Dentro desses reinos, o que mais se destacou foi o reino dos francos. E o rei que mais teve destaque nesse período da Alta Idade Média, né, foi o rei Carlos Magno. Então a gente sai ali do início, né, desse feudalismo e a gente cai aqui, Idade Média e o feudalismo na Europa. Então, a princípio, essa sociedade feudal, ela estava dividida em três partes: clero, nobreza e servos. Essa sociedade era estamental. O que significa? Você nasceu servo, você vai ser servo eternamente. Você nasceu nobre, você vai ser nobre eternamente. E assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de feudalismo, estamos falando de uma relação ali baseada à posse de terra, onde você tem um rei e esse rei tem um patrimônio imenso. E esse rei precisa de pessoas para trabalhar. E quem vai ser essas pessoas? Vai ser os servos, né? Então aqui a sociedade feudal baseava-se na existência de dois grupos sociais: senhores e servo. Então, o feudalismo, para a gente resumir, ele estava ligado literalmente à posse de terra e precisava de alguém para trabalhar. E essa pessoa era o servo. Então, o servo, ele era preso, literalmente, à posse da terra. A sua vida estava ligada à posse da terra. Então, esse rei, ele dava ali proteção militar em troca de algumas coisas para esse servo fazer ali em suas dependências. Algumas coisas entre aspas, porque a obrigação do servo era imensa. Então, em troca dessa proteção que o rei dava a esse servo tinha que pagar alguns tributos, alguns impostos. A gente vai ver aí no final que esse servo era literalmente um escravo do rei. Quais eram esses impostos? Talha, corveia, banalidades e também tem mais dois que a gente vai estar vendo lá na frente. A talha, por exemplo, era esse servo de início ele recebia uma certa quantidade de terra para o cultivo ali de alguns produtos para a sua alimentação, como milho, batata, trigo, arroz e assim sucessivamente. Então a talha era aquele imposto que o servo dava para o rei tudo que produzia. A metade de tudo que produzia tinha que voltar para o rei. Isso era a talha. Se ele produzia ali 10 sacos de arroz, 5 sacos de arroz tinha que voltar para o rei. Isso era a talha. Metade de toda a produção tinha que ir para a mão do rei. A corveia era outro imposto, que esse servo de 3 a 4 dias na semana tinha que destinar esses dias ao serviço ali, relacionado ao castelo, relacionado à terra que pertencia ao rei, que era um manso senhorial, que esse manso senhorial, esse servo plantava, colhia, tudo que colhia ia para o rei. Então, 3 a 4 dias por semana, esse servo tinha que atribuir esses dias para manutenção do castelo, construir muro, que o muro era uma forma de defesa, né? Quanto mais alto o muro, melhor, que seria uma proteção do rei.
limpar o fosso do castelo, limpar o moinho e assim sucessivamente. Isso era a corveia. Destinar 3 a 4 dias por semana aos serviços destinados ao castelo e às propriedades ali, ó, do rei. E a gente vem aqui para banalidades. Banalidades era outro imposto que esse servo também pagava. Virava e mexia, esse servo precisava de utilização de algumas coisas nas instalações do castelo, como o moinho, o forno. Então, para ele utilizar essas coisas, ele deveria dar uma pequena quantidade aí para o rei. Ele vai utilizar o forno. Para que ele vai utilizar o forno? Para fazer pães. Então, certa quantidade de pães tinha que ir para o rei. Ele vai utilizar um moinho, vai lá, ó, triturar o trigo. Certa quantidade de trigo tinha que ir para o rei. Então, a gente vê que essa vida desse servo não era tão fácil assim. O rei dava ali a proteção militar, mas as obrigações desse servo era imensa. E como eu falei, existia outros impostos, como a mão morta e o tostão de Pedro. A mão morta era quando o servo morria, esse servo tinha sua família, né? Tinha sua esposa, seus filhos. Então, para essa família permanecer ali, esses filhos tinham que o quê? Pagar uma certa quantidade, um imposto lá para permanecer no feudo, pelo fato da ausência do pai. O pai não está ali, mas essa família quer permanecer, então tem que pagar o imposto para o rei para permanecer nessa vida de servidão. E o tostão de Pedro aí, ó, que era um imposto que era voltado à igreja, que era 10% de toda a produção do servo tinha que voltar à igreja. Então é nisso que eu falo. A vida do servo não era tão tranquila, né? O rei dava a proteção, mas em troca sugava muito desse servo. Ele era praticamente um escravo. Então aqui, ó, aquela imagem que foi mostrada lá anteriormente. O feudalismo, o servo, vida presa à terra. Literalmente, ele não tem para onde ir. Então ele vai viver preso a essa terra. Obrigações do servo, o rei falando: deixo você usar a minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas. Será que foram apenas algumas coisas? A gente nota que não era poucas coisas. Esse servo era literalmente escravo do Senhor. Então, nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo.